Então vamos lá, questão 18, Unicamp 2022, segunda fase. O pH do rumen, antes da gente começar a ler, vamos bater um olho aqui, né? Tem glândulas salivares, forragem, grãos, setas, 150 litros, 40 litros, composição da saliva, isso aqui é uma vaquinha, né? Sódio, potássio, hidrogênio, concentração, será uma questão de soluções? Vamos ver. Agora a gente começa a ler. O pH do rumen de bovinos varia entre 5,7 e 3,5. São bovinos, né? Valores diretamente dependentes da alimentação. Então, forragens e grãos é alimentação aqui na figura. Em vacas leiteiras de alta produção, a acidose, pH ruminal menor do que 6, então acidose, excesso de ácido, pH menor do que 6. É um problema comum que pode levar à acidose lática, a abscessos hepáticos, a redução na digestão de fibras e a redução de gordura no leite. Então o leite fica sem gordura, é ruim, né? Isso ocorre quando a vaca ingere alimentos com muitos grãos, alimentos esses que contêm amido ou açúcar rapidamente digerível. Então tá falando que quando come açúcar ou amido causa esse problema aqui. Um alto valor de pH maior do que 7, será observado em dietas com forrageiras de baixa qualidade suplementadas com ureia. Então forrageiras e grãos, né? Tá comparando aqui. A maior parte do tampão no rumen, tampão, então de solução tampão, vou comentar isso com você. A maior parte do tampão no rumen vem na forma de saliva. Ah, então deve ser isso aqui, ó, glândulas salivares do bovino produzindo saliva, que é gerada quando a vaca mastiga o alimento. A figura abaixo mostra esquematicamente o que ocorre com a produção de saliva, a depender do tipo de alimentação, e a tabela mostra a composição média da saliva bovina. Então, quando come forragens, é essa setinha preenchida, 150 litros. Quando come grãos, setinha tracejada, produz 40 litros. Isso daqui é litro de quê? De saliva, que é um tampão. Composição: sódio, potássio, cloreto, hidrogênio, carbonato, fosfato, matéria seca e a concentração em milimol por litro. Item A. Considerando essas informações, né, bastante coisa, acidose, alimentação, grãos, forragens, gordura, um monte de informação, então vamos com calma. Considerando essas informações, aponte e discuta do ponto de vista químico, a gente tem que usar os conceitos da química, duas razões pelas quais uma alimentação rica em grãos pode conduzir à acidose ruminal. Então eu tenho que usar dois motivos, duas razões, justificar de vista químico por que os grãos causam a acidose ruminal. Dois motivos. Item B. Numa situação de acidose ruminal, então eu tenho que entender aqui um pouco como que isso acontece, né? Apenas um dos seguintes suplementos alimentares, apenas um dos seguintes suplementos alimentares poderia ser fornecido às vaquinhas para solucionar o problema. Então, se a vaca está com acidose ruminal, eu posso usar cloreto de amônio, cloreto de sódio, ou esse sal aqui composto de carbonato de sódio, bicarbonato de sódio hidratado com duas águas. Então é um dos três só. Explique do ponto de vista químico por que dois deles não poderiam ser usados e um deles seria o único indicado. Isso aqui é uma questão de hidrólise salina. Toda essa questão, pessoal, é uma questão de físico-química de equilíbrios. A primeira parte sobre solução tampão, e geralmente o pessoal ali na correria para ver várias coisas acaba não aprendendo direito solução tampão. Vou te ensinar o que é solução tampão nessa questão. E no item B, hidrólise salina, que é um pouco mais visto, então acho que o pessoal teria mais facilidade aqui, talvez, para fazer o B, apesar de, para mim, eu que sei os dois conceitos, considero o B mais difícil. Mas o conceito de solução tampão, que é do item A, o pessoal não vê direito. Então, beleza. Item A, duas razões para ter acidose ruminal quando a alimentação é rica em grãos. Então o texto diz, né, que a acidose é um problema comum, né, devido à acidose lática. Diz que alimentos com muitos grãos, com amido e açúcar, né, causam essa acidose lática. Então o texto está te dizendo que amido e açúcar, né,
nesses grãos causam acidose lática, né? Então, isso ocorre quando a vaca ingere alimentos com muitos grãos, alimentos que têm muito amido e açúcar. A gente vai ter que usar conceitos químicos para explicar por que que o amido e o açúcar, digeridos rapidamente, levam à acidose lática. E a terceira parte aqui importante é que a maior parte do tampão no rumen vem na forma de saliva, né? Gerada quando a vaca mastiga o alimento. Então, beleza. É uma questão de solução tampão. O que é essa parte do tampão? Por que que o amido e o açúcar levam à acidose lática? A gente vai ter que explicar isso daqui. Então, primeira coisa, por que que amido e açúcar leva a essa acidose lática? A gente tem que lembrar ali da fermentação. Na fermentação ali dos amidos, dos açúcares, você nem poderia saber diretamente assim os pormenores ali, mas se o amido e o açúcar tá causando a acidose, é só você falar que o amido e o açúcar no processo de digestão leva à acidose por produção de ácidos. Pronto, você já explicou o primeiro motivo, mas é por causa da fermentação desse amido e desse açúcar ali no intestino, ali, né, na vaquinha, que vai produzir esses ácidos e levar à acidose lática. Então esse é o primeiro motivo. Amido e açúcares sendo digerido e produzindo ácidos. Beleza? A segunda parte, que eu acho que você talvez não saiba muito bem, é essa questão do tampão. Como que a gente justifica os grãos, essa alimentação em grãos causar acidose lática? Então, os grãos têm, né, amido e açúcar, e os grãos, eles produzem um menor volume de saliva. Então, os grãos produzem um menor volume de saliva e a saliva é um tampão. E daí? E daí que a saliva é um tampão? Se tem uma menor quantidade de tampão, o que essa solução tampão faz? Ela impede... Olha para minha cara aqui agora. O que esse tampão faz? O tampão, ele resiste a variações de pH. Vou mostrar um desenho que explica isso muito bem. Mas se eu tenho um sisteminha que não é um tampão e coloco ácido, ele varia o pH muito rápido, ele fica ácido com poucas gotas de ácido. Já um sistema como a saliva, que tem um tampão ali, eu tenho que adicionar mais ácido para o pH, para a acidez desse meio variar. Porque o tampão consome esse ácido. Vamos ver. Então vamos ver aqui na nossa questão. Olha esse experimentozinho aqui. Eu tenho água destilada com um indicador ácido-base, que muda de cor de acordo com a acidez do meio. Então eu só tenho água e esse indicador. pH tá 7, neutro, tá verdinho. Beleza? Aqui eu tenho a mesma coisa, só que eu preparei uma solução com um comprimido efervescente, esse Sonrisal que a gente toma. Preparei um comprimido efervescente e coloquei aqui. Esse comprimido efervescente, ele vai criar um equilíbrio aqui entre as espécies ali do equilíbrio, que forma uma solução tampão, mas o pH continua neutro. Continua perto de 7. Vai dar uma mudadinha por causa da basicidade aqui de bicarbonato que tem, mas vai continuar praticamente neutro. Então eu tenho água destilada e tenho água com um tampão de comprimido efervescente. Aqui, na água destilada, se eu pingar uma gota de ácido clorídrico, 1 mol por litro, né, que é a concentração desse ácido, se eu pingar uma gota aqui, ele já muda de cor para amarelo, o pH já fica ácido. Então aqui, que não é um tampão, o pH varia muito rápido. Aqui que tem o tampão, eu pingo uma, agito, não acontece nada. 2, 3, 4, 5, agito, não acontece nada. Na sexta gota, aí muda de cor, o meio fica num pH menor do que 7 e muda de cor o meio. Por quê? Porque tem espécies aqui formando um equilíbrio na solução tampão que vão consumindo esse ácido e não deixa esse ácido já ser ionizado e ir para a solução direto. Então, tem um tampão que consome esse ácido ou a base, pode ser base adicionada aqui também, ele consome o ácido, consome a base, que não é o exemplo, e impede a variação de pH. Então, sem tampão varia muito fácil o pH, com tampão tem uma resistência à variação de pH, seja por adição de ácido, seja por adição de base. Tá, e daí? E daí, que se os grãos produzem um menor volume de tampão, quanto mais tampão eu tenho, mais eu consigo resistir à variação de pH. Qual que é o problema que está tendo com as vaquinhas? Acidose ruminal.
Tá tendo essa acidose lática. Se tem pouco tampão, o amido e o açúcar formam essas espécies ácidas e não tem tampão para resistir à variação de pH. Então, forma espécies ácidas por causa da fermentação do amido e do açúcar e forma menos tampão para resistir à variação desses ácidos. Então, você está criando um problema de gerar ácidos e está reduzindo a defesa, né, da vaquinha por ter menos saliva produzida com esse tipo de alimentação. Então, como que fica a nossa resposta? Conforme o texto, a acidose, pH menor do que 6, né, que é a nossa escala de acidez aqui, é causada devido à alimentação com grãos que contêm muito amido e açúcar. Está no texto isso. Esses, do ponto de vista químico, que ele pediu para usar a justificativa química, ao fermentarem, produzem substâncias ácidas, causando acidose lática. Tá, um ponto. Nem precisava falar da fermentação, eu acho, mas eu coloquei aqui. Então, beleza. Isso daqui já te dá um ponto. Onde que está o segundo ponto? A gente tem que falar dessa questão do solução tampão e usar a composição da saliva aqui. Quem na saliva que vai criar essa solução tampão? Sódio? Não. Na+? Não. K+, que é o potássio? Não. Cloreto? Não. Hidrogênio carbonato? Sim. Fosfato? Quase nada. Então, o que vai causar o tampão é esse hidrogênio carbonato, parecido com o que a gente tem no comprimido efervescente que eu te mostrei. Esse hidrogênio carbonato é o responsável pelo tampão que consome o ácido e evita variação de pH. Então, a segunda parte, o segundo pontinho aqui. Já a figura, e a tabela, né, indica que a alimentação com grãos estimula um menor volume de saliva bovina, 40 litros. Do ponto de vista químico, a saliva forma um tampão básico de hidrogênio carbonato, aqui ó, hidrogênio carbonato, parecido com o que eu mostrei nos Becquerels, e resiste a variações de acidez e mantém o pH num certo valor. Então, com essas duas aqui, a gente consegue ganhar os 2 pontinhos do item. Beleza. Vamos para o item B agora. Então, isso foi de tampão, agora a parte de hidrólise salina que eu te falei. Item B, relendo. Numa situação de acidose ruminal, apenas um dos seguintes suplementos pode ser usado. Cloreto de amônio, cloreto de sódio ou esse sal misto aqui de carbonato, bicarbonato hidratado. Explique do ponto de vista químico por que esses dois não poderiam ser usados. Explique por que 2 não poderiam ser usados e um deles sim. Então, beleza, apenas um pode ser usado e 2 não. Aqui a gente tem que conhecer o conceito de equilíbrio químico de hidrólise salina. Então, vamos lá. O sal de cloreto de amônio, a gente tem que saber que ele não pode ser utilizado porque ele é um sal ácido. Vou mostrar aqui já já por que ele é um sal ácido. E ao ser colocado em água, sofre hidrólise e deixaria o meio mais ácido ainda. Então, a gente tem 3 sais. O cloreto de amônio é um sal, o cloreto de sódio é um sal, e o carbonato de sódio com bicarbonato de sódio também é um sal. Os 3 são sais. Só que esse é um sal ácido, esse é um sal neutro e esse é um sal básico. Se eu quero evitar a acidose, o excesso de ácido, eu vou utilizar qual sal? Esse daqui, que é um sal básico. Só que eu tenho que justificar isso do ponto de vista químico dentro desse espaço pequeno. Eu não vou colocar aqui o motivo do cloreto de sódio ser um sal ácido. Eu só expliquei, não pode ser utilizado, porque ele sofre hidrólise, como ele é um sal ácido, ele deixa o meio mais ácido ainda. Vou explicar aqui para você, mas não cabe fazer essa explicação que eu vou pôr aqui dentro do espaço de resposta. Beleza? Então, o cloreto de amônio sofre dissociação. O que é dissociação? Você coloca ele em água, libera amônio e libera cloreto. O cloreto em água não vai fazer nada, mas o amônio vai sofrer hidrólise. Ele vai reagir ali com a água do meio e um H+ é um equilíbrio. Um H+ desse amônio vai para a água e forma amônia e H+. Então, a dissociação libera esses íons e o cátion amônio em água sofre hidrólise formando amônia e H3O+. Você pode pensar também no amônio formando amônia e liberando H+. Então você pode pensar desse jeito, da hidrólise, ele reagindo com água e quebrando aqui com água, formando esse I mais o H+, ou você pode só pensar nele liberando H+. Esse jeito aqui é o jeito mais correto. Cabe eu pôr isso daqui e comentar dos outros dois? Não. Mas eu tô comentando aqui para você entender. Beleza. Por que então não pode ser o cloreto de sódio?
O cloreto de sódio não pode ser utilizado, pois é um sal que não sofre hidrólise e não alteraria a acidez do meio. Então, se ele joga NaCl, vai formar Na+, e Cl-. Vai consumir e tirar aquele excesso de ácido, aquele excesso de H+ da acidose? Não. Já o sal, né, de carbonato de sódio com bicarbonato de sódio hidratado, esse pontinho é porque isso tá junto com isso que tá junto com isso. O pontinho tá tudo junto, tá? Pode ser utilizado. Então, ele é o único que pode ser utilizado, pois é um sal básico que consumiria os íons H+, conforme as reações. Então, vamos colocar as reações aqui. A parte do carbonato de sódio. O carbonato reage com H+, forma esse composto instável aqui, que nem existe de verdade, a gente só representa ele aqui. Ele é muito instável, tá entre colchetes para representar que ele é instável. Então, o carbonato com 2H+, forma o ácido carbônico, que se degrada em CO2 e água. Então, isso daqui ia consumir o H+, e a parte do bicarbonato, que é o HCO3-, então esse é o carbonato e esse é o bicarbonato. O carbonato precisa de 2H+ para formar isso daqui. O bicarbonato precisa de 1H+ só para formar isso daqui. Quem que é esse daqui? É o ácido carbônico instável. Nem existe de verdade. A gente só põe aqui porque ele está entre conchetes, teria formado, mas quando ele forma, ele já se degrada daqui em água e CO2. Então ele consome H+ e evita a acidose ruminal. Beleza. Então tá vendo que não tinha espaço para eu explicar a hidrólise do cloreto de sódio e nem oh meu Deus, não tinha espaço para eu explicar a dissociação do cloreto de sódio, que é um sal que não sofre hidrólise, e a hidrólise do amônio. Então não tinha espaço. Então só fiz isso porque o espaço me permitiu. Beleza, isso aqui não cabe. Dificuldade. Mais uma terceira questão difícil, onde o pessoal tem uma média de acerto de 1 ponto em 4. É que nem sei fazer uma prova que vale 10 e tirar 2,5. É uma prova difícil, então a questão é considerada difícil nos critérios aí. Por isso, se você fizer com calma, né? Tivesse tirado 1 ponto aqui falando dos grãos, tivesse tirado mais 1 ponto aqui falando que o cloreto de amônio não pode, porque é ácido, o cloreto de sódio é neutro, você já conseguiria ganhar 1 ponto aqui, uns 2 pontos aqui no B e ficar acima dessa média. Realmente, falar do tampão é difícil se você não domina bem o texto, mas dava para tirar uns 3 pontinhos aqui e ficar acima da média e mandar bem. Tá vendo como que eu escrevi? Dentro do espaço, regular o que você vai falar para não colocar coisa que senão você fica sem espaço para responder. Beleza? Vamos para a próxima questão agora.